Graça e paz, nós estamos aqui mais uma vez para mais esse vídeo. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 11. Então, 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 ao 11, diz assim: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi, e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Então, eu estava lembrando desse texto esses dias, e esse texto ele fala sobre Samuel. E Samuel, ele não entende no primeiro momento a voz do Senhor que estava falando com ele, e ele estava achando que tinha sido Eli que tinha falado com ele. E aí, mais pra frente, ele entende que, na verdade, era o Senhor que estava falando com ele. E aí ele vai e instrui Samuel e fala para ele deitar e se dispor diante do Senhor para que ele pudesse ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. Então Samuel vai e obedece aquilo que ele tinha falado para ele. Ele vai e se deita, e quando o Senhor chama ele de novo, ele fala: Eis-me aqui. O Senhor, porque o teu servo ouve. Então, aqui nesse texto, nós temos primeiramente Samuel que não tinha entendido que era o Senhor que estava falando com ele, e ele vai e ele entende. Então, a primeira reflexão que eu queria falar aqui é que naquele momento Samuel precisou de uma referência espiritual, alguém que já tinha experiência, alguém que já sabia que era o Senhor que estava falando, e aí ele vai e instrui Samuel. E daí Samuel teve a humildade e a disposição de obedecer aquilo que ele estava falando. E muitas vezes isso tem que acontecer nas nossas vidas. Às vezes, em algum momento na nossa vida, em alguma dificuldade, quando nós temos alguma dúvida, ou quando queremos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, muitas vezes nós vamos precisar de alguém que esteja conosco. Pode ser o nosso pastor, a nossa pastora, mas pode ser também algum amigo que nós sabemos que tem experiências com Deus, que tem uma vida com Deus, e alguém que seja uma referência, uma autoridade espiritual. E aí a gente pode estar se chegando a essas pessoas e pedindo aconselhamento a essas pessoas. Nós temos que ser humildes e reconhecer os momentos que nós precisamos de uma ajuda. E nós temos que também pedir sabedoria a Deus para que seja alguém que tenha verdadeiramente um relacionamento com Ele, né? Não pode ser qualquer pessoa, a gente tem que também ter esse cuidado. E depois disso, nós temos que ter nós temos que ter a disposição de obedecer e a escutar o que aquela referência vai ter para falar com a gente, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Então, através de alguém, que a gente possa se relacionar mais com Deus. Então, Samuel, ele teve essa postura de obedecer aquilo que ele estava falando, para que ele pudesse ouvir mais a Deus e ter um relacionamento com Deus. E era essa reflexão que eu queria trazer, que a gente possa estar cada dia mais dispostos a ouvir a voz de Deus, e que Deus coloque pessoas na sua vida que te instruem e que faça diferença na sua vida. Amém?